Maravilha. Estou muito feliz por você que está nos assistindo aqui agora. Eu me chamo Wagner Bruck e nós temos hoje um tema por meio do Espírito Santo, que é cair sobre o poder de Deus ou cair no Espírito. Esse fenômeno, ele é real, é um fato. Existe amparo bíblico na tradução e nos originais, sim ou não? Hoje, em defensoria do reino de Deus e como instrumento do querido Jesus, nós vamos hoje dissertar sobre esse tema e sobre esse assunto, para nós sabermos e termos a consciência se realmente cair sobre o poder de Deus é bíblico, se esse fenômeno ele está contido nas Escrituras, dentro desses 66 livros, na Bíblia Sagrada, e se realmente faz parte da Bíblia Sagrada ou não. Então, para o princípio de todas as coisas que nós precisamos observar aqui é justamente esse aspecto. Se isso está nas Escrituras ou não, se existe amparo ou não, se esse fenômeno ele acontece dentro da Bíblia Sagrada ou não. Antes de mais nada, a primeira coisa que nós precisamos observar é que de tudo existe um centro. Se nós estudarmos matemática, se nós estudarmos geometria, se nós estudarmos várias outras ciências de estudos acerca de vários assuntos respectivos, nós vamos observar que tudo existe um centro. Sempre existe um centro de todas as coisas. Sempre existe um centro que determina o ponto de equilíbrio de todas as coisas. Exemplo, para você estar de pé hoje, você precisa de um centro gravitacional. Existe um centro gravitacional que você precisa aprendê-lo para que você consiga andar. Por exemplo, eu tenho um filho de 10 meses e ele está começando a dar os seus primeiros passos. O que ele faz? Ele tenta ficar de pé, ele se desequilibra, às vezes cai e às vezes ele consegue equilibrar um pouquinho o corpinho dele. Por quê? Porque afinal de contas ele está descobrindo o centro gravitacional. Esse centro gravitacional ele passa desde o centro aqui da sua cabeça e ele termina no vão do seu corpo inteiro e traz o paralelo entre as suas pernas. Quando que a criança ela consegue andar? Quando ela descobre o centro gravitacional, o eixo gravitacional que vai trazer sustentabilidade para que ela possa ficar realmente de pé. Esse é o centro da condição para que a pessoa possa ficar de pé e caminhar, deambular comumente, de uma forma natural. Então, de tudo existe um centro. Na Bíblia Sagrada nós temos um centro da Bíblia, que é um salmo. Na Bíblia Sagrada nós temos o centro dos evangelhos, o assunto central dos evangelhos. Exemplo, o centro da narrativa dos evangelhos, o centro do Antigo Testamento. Embora alguns teólogos críticos eles não conseguem enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento e pensam que tentar buscar Jesus no Antigo Testamento é um erro teológico dentro de uma análise crítica. Nós precisamos aplicar também o centro de todas as coisas como um equilíbrio dentro de um plano de fé. Nós cremos que Jesus Cristo faz parte desde antes mesmo da criação da terra. Jesus Cristo ele é realmente existente antes da criação da terra. Quando nós pegamos o relato, no caso de João, o apóstolo, expressamente no capítulo 1, João justamente denota essa questão. João denota que antes mesmo da criação das coisas, antes mesmo de todas as coisas, Jesus Cristo já existia. Ou seja, para tudo existe um centro. Para nós estarmos no centro da vontade de Deus, o que nós devemos fazer? Como descobrir o centro do desejo de Deus? Como andar exatamente como Deus realmente quer que nós venhamos a andar? Como fazer a vontade de Deus segundo Ele realmente queira, que Ele quer realmente que nós venhamos a fazer? Como fazer isso? Para isso nós precisamos descobrir o centro de todas as coisas. E na narrativa de João, nós descobrimos justamente o centro de todas as coisas, que é o início de todas as coisas, que é o centro, onde traz o sentido central, onde traz a ideia central de todas as coisas, onde a mente do autor traz a expressão da mente de Deus. Então nós precisamos descobrir o centro. Para isso, João traz no capítulo 1 uma explicação de onde está o centro das narrativas e quem é o centro das narrativas. Exemplo, em João capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava, olha o verbo estar no passado, estava com Deus, e o verbo era Deus. O que afinal de contas João quis dizer com isso? Por que ele disse que nesse princípio ele era o verbo? Porque não é mais? O verbo não é mais? Esse verbo estava com Deus. Por que não está mais com Deus? Isso isolando o versículo 100, o contexto, ok? E quem afinal de contas é esse verbo?
E aonde é esse princípio? Que princípio realmente é esse? Vamos ver o verso 2. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Segundo o contexto dele é o verbo. Que verbo é esse? Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então significa que esse verbo ele é tão importante que ele estava no início com Deus. Esse início que nós não sabemos quem que é e nem quem é esse verbo por enquanto. E esse verbo, ele é tão importante que além de estar no início com Deus, Deus não teria feito nada sem ele. João está trazendo uma denotação aqui, ele está literalmente afirmando aqui que sem ele nada poderia ter sido feito. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no decorrer dos versículos aqui nós vemos que esse verbo encarnou, ele se fez carne. Na narrativa de João aqui, esse verbo, ele é Jesus Cristo. Ele é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pessoa em hebraico de Yehoshua ou Yeshua HaMashiach de uma forma abreviada. Ele é Jesus. Mas afinal de contas, por que usar o verbo no passado? O que realmente João está querendo dizer aqui? Que palavra é essa, verbo, dentro de uma versão grega? Nós estamos usando a versão aqui de Tischendorf, que é a melhor versão, ao meu ponto de vista, é uma das versões mais fiéis que tem, que ele é um exegeta crítico, ele é um comentarista crítico, exegeta crítico, ele é um crítico textual, e ele criou uma edição crítica, uma versão crítica, e dessa versão crítica ele trouxe uma versão em grego, que hoje é considerada a mais fiel entre as versões em grego. O que está contido nesse manuscrito original? O que os códex eles dizem acerca dessa palavra verbo? Por que afinal de contas foi traduzida como verbo? E o que realmente é verbo? É isso tudo que nós vamos fazer parte desse estudo aqui, em nome de Jesus. Uma coisa importantíssima que nós precisamos prestar atenção aqui. O porquê que João disse, continuando a narrativa, o porquê que ele disse era o verbo. Era por quê? Porque no princípio, que princípio é esse? Que princípio que ele está denotando? Vamos ver que princípio que é esse? Quando você abre a Bíblia Sagrada em Gênesis 1:1, você descobre que princípio é esse. Agora, por que era? Porque lá no princípio, quando Deus, que está dizendo que estava com Deus, quem estava principiando todas as coisas? Deus. Por que era? Porque ele estava no tempo do princípio. Essa palavra verbo aqui, a palavra original para ela é logos. A palavra logos, o sentido da palavra logos o sentido é bem simples. A palavra logos é uma coleção de pensamentos derivados de ideias expressadas em palavras. É isso que significa a expressão logos. A palavra logos, a raiz da palavra logos é a palavra lego. Seu filho já deve ter brincado, você deve ter alguém que conhece aquele lego de brincadeira. A palavra lego significa coleção. Então o sentido da palavra logos é uma coleção de ideias que derivaram pensamentos expressados em palavra. É isso que significa a palavra logos, é isso literalmente que significa. A palavra logos traz também o sentido de faculdade mental de pensar. Denota também a palavra essencial, literalmente, de Deus, e demonstra uma palavra viva que está certamente expressada em palavras, trazendo uma denotação de um conceito e de uma ideia. É isso que significa literalmente a palavra logos, ok? Por que então que foi traduzido como verbo? Por que foi traduzido como verbo? É simples. Uma ideia foi convergida em um pensamento, foi transformada em um pensamento, porque primeiro você tem uma ideia, depois você pensa sobre aquela ideia. Depois que foi feito um pensamento, existiram novas ideias que denotaram novos pensamentos, então foi feita uma coleção desses pensamentos. Depois, como que eu descubro o pensamento de alguém?
duas formas. Ou Deus me revela o seu pensamento, ou o pensamento de alguém, ou então, ou literalmente então, essa pessoa descreve o que essa pessoa pensa. Ou seja, essa convergência, essa conversão, melhor dizendo, em transformação de um pensamento para uma palavra, essa ação de transferir um pensamento e expressá-lo em palavra, isso é uma ação. Por isso é traduzido aqui como o verbo. E, no princípio, era o verbo. Existem outras traduções que trazem uma denotação perfeita aqui. Como essa palavra significa dizer, é diz que a raiz é disse, é dizer. Alguns tradutores traduziram como palavra também. Por quê? Porque você só pode dizer palavras que expressam pensamentos que vêm derivados de uma ideia. Por isso que Jesus Cristo, ele é o verbo de Deus. Ele é a ação de Deus. Ele é literalmente a ação de Deus. Agora, que princípio é esse que João denota aqui? Para nós descobrirmos que princípio é esse, nós precisamos ir para o princípio, no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos o princípio que João está denotando aqui e explicando. O que está escrito lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico fica Bereshit bara Elohim. Nós temos Bereshit, nós temos o verbo bara, e nós temos o substantivo Elohim. Esse substantivo Elohim, as pessoas dizem que Elohim é simplesmente traduzido para Deus, mas não é simplesmente traduzido para Deus. A palavra Elohim pode ser traduzida de três formas, literalmente três formas. Primeira delas, ela pode ser traduzida como deuses, ela pode ser traduzida como uma pessoa importante, ou ela pode ser traduzida como Deus, o eterno, o Deus de Israel. Quando que ela é traduzida para o Deus eterno? Já vou te explicar. Nós temos Bereshit, nós temos Bará, nós temos Elohim. Nós precisamos de um verbo antecedendo esse substantivo no singular, ok? Na realidade aqui, em Gênesis, não está tratando simplesmente de uma sistematização cosmológica. O que é uma sistematização cosmológica? O autor de Gênesis, ele não está querendo trazer simplesmente o sentido de como iniciou todas as coisas, como que derivou-se o início de todas as coisas, como que os céus e a terra foi criado simplesmente. Não é só um fato de sistematização cosmológica. O autor aqui está querendo trazer quem iniciou todas as coisas. Quem deu início a todas as coisas. Aí você pode falar assim, pastor, quem iniciou todas as coisas? Como iniciou todas as coisas é a mesma coisa. E já vou lhe dizer o porquê que não é. Uma coisa é eu contar como todas as coisas iniciaram. Outra coisa é eu contar quem iniciou todas as coisas e trazendo o porquê de como as coisas foram iniciadas. Por exemplo, para você entender isso aqui de uma forma um pouquinho mais fácil. Nós temos Bereshit, Bara, Elohim. Na palavra Bereshit, vamos entender o que significa a palavra Bereshit. Vamos destrinchar essa palavra. Você tira a primeira palavra, a primeira preposição, que é o B, que é o Shevá, você tira ela. Você tira o sufixo do lado direito, que você vai ter o Shit. Você chega no radical, que é um substantivo Rosh, que é cabeça. Então nós temos uma única cabeça. Nós temos o verbo Bará, que é um substantivo, um verbo Bará, que está no singular. E nós temos Elohim. Agora nós temos uma única cabeça, um verbo no singular e um substantivo trazendo o sentido de Deus. O porquê que ali nós traduzimos como Deus? Porque nós temos uma única cabeça criando. E quem é essa cabeça? Deus de Israel, o Eterno. A cabeça que João diz lá no primeiro capítulo dele. No princípio, Jesus estava com quem? No princípio era Jesus. No princípio era a expressão de uma ideia, ou seja, Deus teve uma ideia aqui na hora de criar Gênesis. No princípio era a expressão de uma ideia, e a expressão dessa ideia estava com Deus, e ela era Deus. Ela literalmente era Deus. Então nós temos aqui um sentido específico para dizer que Deus teve uma ideia, que essa ideia estava com Deus, que essa ideia não era só simplesmente uma expressão de uma ideia, era uma pessoa. E essa pessoa encarnou em João, se fez carne e habitou entre os homens. Literalmente habitou entre os homens. Então no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E nada do que Deus fez haveria de ser feito se não fosse por meio, literalmente por meio de Jesus. Então o autor aqui está declarando quem está principiando, quem está iniciando todas as coisas, porque talvez naquela época literalmente deveria ter uma questão de dualismo, uma questão de politeísmo.
Então, quando foi escrito esse livro de Gênesis por Moisés, quando Moisés vai relatar isso daqui, Deus repassa para Moisés dizendo: Moisés, escreve aí Bereshit, cujo radical é uma cabeça, escreve o verbo no singular e coloca ali Elohim bem destacado, que eu quero que todas as pessoas saibam que a criação não foi feita por outros deuses, que a criação não foi feita por um Deus e por mim, não. A criação foi feita por um único Deus. Ele teve uma ação única no singular, e esse Deus sou eu. Porém, a palavra Elohim é uma palavra plural no hebraico. Então, contido na palavra Elohim, nós temos um plural ali. Seria deuses? Não, porque só tem uma cabeça ali. Então, é um Deus único com 3 pessoas dentro dessa trindade. Aqui já começa a desenrolar o mistério, literalmente, da trindade, de como todas as coisas aconteceram. Mas o interessante de João ainda, voltando para João aqui, ó, é que João, ele diz que esse verbo, sem esse verbo, nada das coisas que haveriam de ser feitas, poderiam ser feitas. E o interessante da narrativa de João é que essa expressão logos define quem é o centro de todas as coisas. Eu torno a repetir uma vez mais. Como eu descubro como agradar a Deus? Como eu descubro como andar no centro da vontade de Deus? Como eu literalmente descubro quem porta essas informações de como agradar a Deus e fazer a vontade de Deus? A palavra logos, ela está derivada aqui a Jesus Cristo, e logos denota que é realmente Jesus. Qual seria a definição de logos acerca de Jesus Cristo? Quem era Jesus segundo a narrativa de João? Segundo a narrativa de João, Deus, quando ele foi resolver o problema da humanidade, ele não enviou anjos. Quando ele foi resolver o problema da humanidade, ele não enviou um exército de anjos. Ele não enviou uma infantaria humana. Ele não fez nada disso. Deus, ele teve várias ideias que foram transformadas em pensamentos. E para isso ele pegou o filho dele, colocou dentro do filho dele todas essas ideias agora em pensamentos. E plantou dentro de Jesus Cristo uma coleção dessas ideias. E disse: Jesus, agora desce lá. Encarna. Nasce de uma virgem. Nasce de uma jovem. Nasce de uma mulher. E põe em prática, em ação, tudo que eu estou colocando dentro de você. Ou seja, Jesus Cristo, ele é uma coleção de ideias transformadas em pensamentos, que se fez carne, em ação, manifestado, expressando a perfeita e genuína vontade de Deus. É isso que Jesus Cristo é. Você quer descobrir qual é a vontade do Pai? Estuda Jesus Cristo. Você quer descobrir o que agrada ao Pai? Estuda Jesus Cristo. Você quer descobrir o que é perfeito, o que é santo, o que é justo, o que é reto? Estuda Jesus Cristo. Você quer descobrir o que você precisa para ser salvo? Estuda o que Jesus disse. Você quer descobrir quem é o centro da verdade absoluta? Estuda Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo avisou e disse: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. É as palavras que eu digo. Por isso em Mateus capítulo 28, nas últimas expressões, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aqui ele declara o que realmente que evangélico é esse que tem que ser pregado, ensinando-os a guardar tudo que eu, primeira pessoa do singular, tudo que eu, tudo que ego, tudo que eu, ego em grego, tudo que eu vos tenho mandado. Ensina o que eu mando, não o que as pessoas mandam. O porquê, afinal de contas, eu quero declarar que realmente Jesus Cristo ele é o centro de todas as coisas? Por quê? Quem que não se recorda daquela passagem aonde nós vamos dissertar um pouco sobre ela aqui também, aonde nós vemos Moisés, Elias e mais Deus. Aí sai a voz de Deus no meio de uma nuvem luminosa, no meio da sombra daquela nuvem, no meio daquela nuvem sai uma voz dizendo: Este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Ouvi a ele ouvi. Nós temos ali o representante da lei, nós temos ali o representante dos profetas, e nós temos ali o representante de todos, o dono de todos, que é Deus. Nós temos aquele que vai trazer realmente o verdadeiro sentido de todas as coisas ali. E ele disse: a ele somente escutai. Somente a ele escutai. O porquê disso? O porquê que centralizou-se tudo em Jesus? Hoje nós temos discípulos, como no caso de Pedro, que para alguns Pedro virou um papa. E ele hoje normatiza leis sobre as pessoas, legisla leis sobre as pessoas hoje. E hoje as pessoas escutam mais Pedro, segundo um conceito distorcido do catolicismo romano,
do que realmente expressamente a voz de Jesus. Hoje o Papa tem mais voz do que de Jesus Cristo. Hoje existe um livro dos ensinamentos do Papa. Eles dão mais valor nesses ensinamentos do Papa do que realmente na Bíblia Sagrada. Hoje, se você prestar atenção, eu não estou descredibilizando Paulo e nem ninguém. Eu não estou descredibilizando Pedro. Por exemplo, aonde está escrito na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo pediu para que nós matássemos as pessoas, que não escutasse o Evangelho ou que praticasse qualquer tipo de coisa? Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto, viverá. Se você crê nele, você vai viver. O que eu quero dizer a você, isso serve não só para os apóstolos, isso serve não só para os pastores de hoje em dia. Hoje existem pastores que doutrinam a igreja e doutrinam coisas que são pessoais dele, não fazem nem parte da Bíblia Sagrada. Eles doutrinam por si só. Hoje as pessoas dão mais valor em preceitos humanos, doutrinas humanas, como diz em Marcos 7,7, do que literalmente nas palavras de Cristo Jesus. Nós pegamos hoje Paulo doutrinando a igreja mais do que Cristo Jesus. Preste atenção. 80% a 90% das doutrinas hoje vem de Paulo. Mas peraí, pastor, Paulo, ele não falava inspirado pelo Espírito? Falava. Só que você vai encontrar algo em Jesus que você nunca vai encontrar em outras pessoas. Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou e Jesus nunca passou por um processo de aperfeiçoamento. Nós vemos Paulo várias vezes dizendo: digo eu, mas não o Senhor. Aí eu te pergunto, quando ele está dizendo, eu tenho que escutar a voz dele? Ou o centro de toda a narrativa é Jesus? Torna-te a dizer, Paulo é um homem cheio do Espírito Santo, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, mas eu torno a dizer uma coisa a mais. A partir do momento que Paulo disser alguma coisa que Jesus Cristo não disse, ele está saindo fora do centro do equilíbrio. A partir do momento que Pedro fizer alguma coisa que Jesus Cristo não disse, ele está saindo fora do equilíbrio. Eu te pergunto, aonde Jesus Cristo ensinou que nós deveríamos determinar a morte de pessoas? Ou afinal de contas você não lembra de Pedro dizendo: que te seja feito como foi feito ao teu esposo Ananias? E Safira cai e morre e morre naquele exato momento. O peso da unção de Deus que estava sobre Pedro trouxe para ele uma cabeça e uma condição de determinar coisas que ele não deveria determinar. Ou você se esquece de quando Pedro e João chegaram diante de Jesus, João disse para ele: Jesus, o pessoal não escutou ali o Evangelho, podemos orar para que desça fogo do céu e destrua toda a cidade? E Jesus Cristo disse: eu não vim para isso, não é isso que você tem que fazer. Afinal de contas, Pedro negou Jesus, ele errou. Como também o caso de Ananias também errou. Mas Jesus Cristo esperou Pedro, que negou Jesus, cair a ficha dele de verdade e ter uma nova oportunidade. Eu te pergunto, Ananias não poderia ter uma nova oportunidade? Esse jeitão todo explosivo de Pedro acabou trazendo um erro para aquilo que ele deveria ser feito ali. Quantos não se lembra dos erros que Paulo disse? Um dia ele fala: não preciso de Marcos, depois lá na frente ele já vê que ele precisa. Mateus, você pega ali em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo dizendo: eu já dei a minha sentença. Então a sentença dele não vem de Deus, vem dele. E depois ele endossa a sentença dele em nome de Jesus. Uma coisa é falar em nome de Jesus, outra coisa é transmitir para as pessoas o que Jesus ensinou. Aí você pergunta assim: pastor, mas é tudo um complemento. É tudo um complemento? Tudo que deveria ser ensinado foi ensinado por Jesus. Mas pastor, Jesus não denota aquelas palavras de Paulo? Denota sim. Os ensinamentos dele estão todos ali. Quantas palavras Paulo pegou do que Jesus Cristo ensinou e destrinchou de uma forma maravilhosa no Espírito Santo para o nosso próprio entendimento? Quantas? Então nós precisamos guardar isso no coração. Jesus, ele é o centro dos ensinos. Ele é o original. Ele é o equilíbrio. Ele é o centro de todas as coisas. E é em cima disso que nós precisamos literalmente entender todas as coisas. Ensino de Jesus Cristo. Aquilo que realmente ele ensinou. Eu gostaria que você abrisse comigo o Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo número 6. Eu vou ler uma narrativa para você aqui. Vamos lá. A passagem é: Jesus é preso. Está escrito assim, ó: tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes reunira ali com os discípulos. Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Vamos dar uma pausa no versículo 3. Nós vamos analisar cerca de 18 versículos deles, menos 5 versículos que vão estar trazendo o vocábulo de prostrar. Nós vamos mostrar aqui que a tradução já denota uma diferença entre cair
e prostrar-se. Muitas discussões acontecem hoje no nosso meio sobre pessoas que dizem assim: não, pastor, peraí, o senhor está errado. Ali em tal passagem fulano se prostrou. Em tal passagem fulano caiu. Nós vamos trazer aqui o estudo segundo o grego, segundo os originais, para nós vermos se realmente eles se prostraram ou não, se isso realmente aconteceu ou não. Nós vamos dissertar aqui várias passagens, como por exemplo, João capítulo 18, versículo 6, Mateus capítulo 17, versículos 5 e 7, Atos dos Apóstolos capítulo 9, versículo 4, Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e várias outras passagens do Antigo Testamento que nós já vamos desenrolar ao longo do tempo. Na narrativa, você fala: não, pastor, mas não tem nada de espiritual aqui. Não tem nada de espiritual? Versículo número 4, sabendo Jesus todas as coisas sobre o que havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Aí depois nós vemos Jesus Cristo dizer na tradução: quando Jesus lhes disse sou eu, recuaram e caíram por terra. Recuaram e caíram por terra. Se não existisse nada de espiritual aqui, como que Jesus ele saberia de todas as coisas? Como que ele poderia se antecipar, como está dizendo aqui a narrativa? Adiantando-se, perguntou. Adiantando significa que ele foi para frente e perguntou. Ele adiantou a palavra. Ele teve essa ação diante daquelas pessoas. Eu quero dizer a vocês com muito carinho, literalmente com muito carinho, que nós vamos observar agora, literalmente agora, que esse fenômeno cair sobre o poder de Deus aconteceu com Jesus Cristo, aconteceu diante de Jesus, aconteceu diante dos anjos, aconteceu diante da glória de Deus. Aonde, pastor? Num jardim, à beira de um rio, dentro de um templo. Esse fenômeno aconteceu coletivamente com uma multidão de pessoas de Judas, com vários sacerdotes. Esse fenômeno aconteceu também de uma forma individual, com pessoas exclusivas. Ezequiel, Daniel. Isso aconteceu com discípulos, aconteceu com os profetas, aconteceu com sacerdotes, amados, aconteceu com pessoas ímpias. Esse fenômeno se derivou e se manifestou ao som de palavras, literalmente ao som de palavras, ao som de uma única palavra. O efeito inicial de cair sob o poder de Deus aconteceu só de olhar para um ser, só de olhar para ele. O profeta já começou a ficar todo amolecido, começou a perder força do seu próprio corpo. Isso aconteceu também de um ser espiritual chegar-se próximo de um dos profetas. Cair sobre o poder de Deus, essa expressão cair sobre o poder de Deus, é uma expressão que aconteceu em vários lugares diferentes. Aconteceu com várias pessoas diferentes, em vários cenários diferentes, e tanto para discípulo, quanto para sacerdote, como para pessoas ímpias. Segundo a narrativa de João 18,6, Jesus Cristo disse: sou eu. E recuaram e caíram por terra. Que fenômeno é esse que aconteceu no Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 6? Que fenômeno é esse que aconteceu após Jesus Cristo, o centro de toda a narrativa? Aquele que possui toda a vontade de Deus implantada dentro dele, pelo qual ele se fez carne e manifestou, expressando a todos os homens qual era o perfeito desejo do coração do Pai e qual era o centro da vontade expressa de Deus por meio de Jesus Cristo aqui na terra. O que realmente aconteceu em João capítulo 18, versículo 6? Que fenômeno é esse? O que levou aqueles guardas que foram enviados pelos sacerdotes, pelos anciões daquela época, a retrocederem, recuarem e caírem no solo, e caírem por terra? Que fenômeno é esse? Que força é essa? Que poder é esse? O que realmente diz a tradução de João capítulo 18, versículo 6? E o que diz os códex, a versão original, a versão em grego, no grego vulgar, que era o grego koiné? O que diz nos originais? É isso realmente que diz nos originais? É isso que diz em João capítulo 18, versículo 6.
nos códex, é realmente assim que está é realmente assim que está escrito nos códex originais, nos papiros que foram costurados? É realmente isso que está escrito lá? E é isso que nós vamos ver agora em nome de Jesus Cristo. Nós vamos observar se isso é uma verdade, se esse fenômeno ele se encontra em João capítulo 18, versículo 6, ou se é uma verdade subjetiva, algo que qualquer pessoa que bater os olhos ali pode tirar qualquer tipo de conclusão. Uma das coisas que eu gosto muito do original é isso, que tanto em grego como em hebraico não tem como mudar o verdadeiro sentido da frase. O verdadeiro sentido é o que está lá. O que pode acontecer um erro é saindo-se do original, transliterando para um dialeto, para um outro idioma. Porque cada idioma tem a sua regra. Exemplo, o grego tem a sua regra gramatical, o hebraico tem sua regra gramatical, o latim tem sua regra gramatical, o alemão tem sua regra gramatical, o português tem sua regra gramatical, o inglês tem sua regra gramatical. Cada dialeto tem sua regra. E todas as vezes que é feita uma tradução do idioma original para um outro idioma, isso pode existir erros na tradução que literalmente tira o verdadeiro sentido da expressão, da frase, da prosa, que realmente tira esse sentido. Então o que nós vamos fazer aqui? Nada melhor do que nós analisarmos aquilo que é inspirado por Deus, os originais, aquilo que da onde vem a inspiração máxima. Nós recebemos inspiração nas traduções, sim, mas nós recebemos a inspiração máxima, literalmente máxima, nos textos originais. É nos textos originais que nós descobrimos realmente qual é o verdadeiro sentido da escrita do autor. O que o autor realmente quis dizer ali. Às vezes, quando é feita uma tradução, nós podemos perder um pouquinho do verdadeiro sentido do que realmente está impregnado ali. Principalmente quando se trata de hebraico. E é muito difícil você conseguir transpassar para os dias de hoje a cultura daquela época, a mente do autor, para que nos dias de hoje nós venhamos para que nós entendamos realmente o que ele desejou escrever ali. Então nós vamos ver aqui agora em João capítulo 18, versículo 6, se essa narrativa ela é um fato ou não é um fato, ok? Segundo João capítulo 18, 6, a narrativa ela fica assim. Vamos ler o contexto aqui, porque existem regras que são necessárias para nós ganharmos a verdadeira interpretação de um texto. Primeira coisa que nós precisamos aprender para nós desenrolarmos esse texto de uma forma correta e coerente. Primeiro, nós precisamos de pré-texto, nós precisamos do texto, nós precisamos do pós-texto, nós precisamos de todo o contexto, do fundo histórico e principalmente, fazer esse processo de pré-texto, texto, pós-texto e todo o contexto, uma análise minuciosa das palavras. Isso é um trabalho hermenêutico. Você vai estudar os textos ali e vai fazer o paralelo de todos os outros evangelhos. Isso é um trabalho hermenêutico. Mas se nós queremos a verdadeira revelação do que realmente existe, nós precisamos aplicar algumas coisinhas a mais. Nós precisamos do fundo histórico do que acontecia naquela época para nós entendermos qual que era o tempo deles e o principal. Nós precisamos fazer um trabalho exegético do texto. O que um exegeta ele faz? Um exegeta ele não faz análise de tradução. Um exegeta ele não estuda somente os vocábulos em grego ou os vocábulos em hebraico. O exegeta ele trabalha com a edição crítica, análise textual crítica textual. É isso que o exegeta faz. O exegeta ele vai lá dentro do aparato crítico e começa a estudar as variantes, as palavras e tudo que existe dentro de um aparato crítico para descobrir o verdadeiro sentido do que realmente está escrito lá. E nós vamos hoje aqui trazer toda a dissertação em cima, preste bastante atenção. Eu não vou escrever o aparato crítico aqui. Eu vou mostrar para vocês qual foi o aparato crítico que nós utilizamos, que hoje é considerado o mais fiel, que é o aparato de Tischendorf. Nós vamos usar o aparato dele, que é o mais fiel. Se você conseguir um aparato mais completo do que o de Tischendorf, por gentileza você me envia para eu poder analisar. Eu quero com o maior carinho, junto com o Espírito Santo, olhar esse aparato. Porém, hoje, considerado no mundo inteiro, Tischendorf é um dos maiores ícones de analista textual crítico. Ele é um dos maiores ícones. Ele pegou os papiros originais. Ele teve acesso a todos esses códex sináiticos. Ele teve acesso a todo esse material do Novo Testamento. Ele teve acesso e ele tem um respeito grandioso para poder trazer toda essa estrutura. Então, todos os estudos que nós fizemos aqui, nós fizemos um trabalho de hermenêutica, fizemos os estudos de todos os 4 evangelhos,
tudo que todos os evangelhos dizem acerca disso, todo o estudo do versículo em si. Qual o texto que nós vamos dissertar aqui? O versículo 6? Ok. Em cima do versículo 6, nós fizemos uma análise dos pré-textos, todos os textos acima do versículo 6, que denotam literalmente o sentido, ou seja, todos os versículos para cima. Todos os versículos para cima, que trazem, que fazem parte da mesma narrativa, todos os versículos abaixo, que fazem parte da mesma narrativa, todos os livros que falam do mesmo assunto, ok? E além disso, nós analisamos a versão original, para quem não sabe, nós analisamos mais de 6, preste bastante atenção, nós analisamos mais de 6 versões em grego, nos focamos, preste bastante atenção, nas versões que são hoje consideradas mais fiéis, que são as versões de Tischendorf, isso é só uma abreviação do nome dele, e a versão BNT, que tem um excelente dicionário, tá? Nós usamos os melhores dicionários que existem no mundo. Usamos o Thayer, usamos todos os outros dicionários que trabalham com a parte grega e hebraico, como também o Strong, que também fala da parte hebraica. Nós trabalhamos com todos os melhores dicionários que tem no mercado existentes hoje. Pense no bom dicionário, foi esse dicionário que nós utilizamos. Foi um trabalho de pesquisa profunda aqui, ok? Então nós vamos nos fixar aqui nessas duas traduções que são as mais fiéis, ok? São literalmente as mais fiéis, que é de Tischendorf e BNT, tá? Além de nós analisarmos mais de 6 versões em grego, que eu vou colocar na tela para vocês daqui a alguns minutinhos, nós também analisamos todas as versões em português, absolutamente todas as versões em português. Deixa eu apagar isso aqui. Todas as versões em português nós analisamos para poder ver como foi traduzido, para fazer uma análise de semântica segundo a tradução, segundo o costume da tradução. Nós fizemos análise de todas as traduções, literalmente todas as traduções que existem em português. Nós analisamos mais de 7 traduções, dentre elas algumas traduções que não são comuns no nosso meio, como a Bíblia Livre, que não é um hábito para todas as pessoas, e a tradução brasileira também. Nós analisamos todas as traduções. E além disso, literalmente, nós estudamos o aparato crítico de Tischendorf, que é o aparato mais completo que existe hoje. Nós analisamos o aparato crítico de Tischendorf para nós vermos se essa verdade, ela é verdade ou não. Aprendemos algo muito bonito com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio para que a verdade viesse à tona, literalmente à tona. Então, nós só descobrimos o que é mentira quando a verdade se manifesta. Porque se a verdade não se manifestar, toda mentira vai estar disfarçada de verdade. E nós vamos começar a acreditar numa mentira achando que é verdade. Até que Jesus se manifeste, trazendo a completa verdade. E é em cima disso que nós buscamos. Nós não viemos aqui trazendo um estudo tendencioso, para tentar formar sua cabeça, para dizer para você que não, é isso mesmo. Nós não viemos aqui falar. Eu estou trazendo fundamentos. Eu estou trazendo bibliografia. Eu não estou trazendo um vídeo que eu pego 2 versículos da tradução e falo 2, 3 coisinhas e tento formatar a cabeça de vocês. Eu não estou aqui decorrendo mais de 30 minutos de um estudo e trago 1, 2 versículozinhos para endossar o que eu estou dizendo. De forma alguma. Nós estamos fazendo uma análise hermenêutica, estamos fazendo uma análise exegética, estamos trabalhando até na raiz. A gente está indo lá nos códex, a gente está indo na onde não tem mais para onde ir, que é no quesito de original.
Nós estamos entrando dentro de todos os papiros. Papiros lecionários, papiros de Alexandria. Em todos os papiros que falaram e dissertaram toda essa narrativa de João capítulo 18. 18, versículo 6. Toda a narrativa que fala sobre esse capítulo. Nós estudamos tudo o que é necessário para nós descobrirmos se o fenômeno que aconteceu aqui, ele é um fato ou se ele é um mito. Se isso realmente aconteceu ou se isso não aconteceu. Todo o estudo que nós fizemos no capítulo 18, versículo 6, nós fizemos em todos os outros estudos. Mas nós aprofundamos ainda mais naquilo que Jesus Cristo fez, porque nós não podemos esquecer que Jesus Cristo ele é o centro de todas as coisas e Ele é a verdade absoluta, ok? Então vamos ler aqui o que a narrativa descreve. Deixa eu ficar com esse apagador aqui nas mãos. A narrativa está escrita assim, ó, capítulo 18, versículo 1 de João, ok? Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessando o vale de Cedron, havia ali um jardim. Significa que ele saiu de um lugar e entrou dentro desse jardim, nós vamos ver depois. Onde Jesus entrou com os seus discípulos. Nesse jardim, havia ali um jardim onde Jesus entrou com os seus discípulos. Verso 2. Ora, Judas que o traiu, também conhecia aquele lugar. E porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os discípulos. Os discípulos, guarda bem esse os aí, tá? Então Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas e armas. Sabendo Jesus todas as coisas e sobre o que havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhes: a Jesus de Nazaré. E disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas que o traía estava junto com eles. Então nós temos aqui, segundo as demais narrativas, uma multidão de pessoas, certo? Já vamos entrar aqui em todas as coisas necessárias. Segundo a narrativa de Mateus, segundo a narrativa de Marcos, existia uma multidão de pessoas aqui. Literalmente uma multidão de pessoas. Vamos lá, vamos começar aqui. Existia uma multidão de pessoas. Que multidão de pessoas era essa, pastor Wagner? Uma multidão hoje, pra você ter uma noção, se você chega hoje num encontro de massa de pessoas, você pode encontrar 180 mil pessoas e hoje se ganha o nome de multidão. Então naquela época existia, eu vou jogar bem baixo aqui, tá? Existia muito mais de 30 pessoas lá para prender Jesus. Muito mais de 30 pessoas. Existiam ali soldados dos sacerdotes e dos anciões do povo. Okay? Existia muito mais de 30 pessoas. Ok? Então, segundo a narrativa de Mateus, segundo a narrativa de Marcos, existia uma multidão de pessoas com espadas, com tochas de fogo e pedaços de pau. Talvez na sua tradução vai estar escrito vara-pau, que era justamente aquilo que era utilizado para bater. Ok? Então existia uma multidão de pessoas com espadas, tochas de fogo e vara-paus, ou paus, dependendo da tradução e dependendo da sua versão da sua Bíblia Sagrada. Ok? E eles vieram todos para prenderem Jesus Cristo. Então existia essa multidão junto de Judas, que era um dos 12 discípulos que Jesus Cristo havia chamado. Então Jesus Cristo ele responde: eu estou fazendo uma leitura de novo, eu já fiz com vocês ali, estou fazendo a leitura toda de novo para não existir nenhum tipo de erro, tá? Existia toda essa multidão. Depois Jesus Cristo, ele se adianta e diz: sou eu. É notório que você preste atenção desde agora. No único evangelho que você vê detalhes antes deles lançarem mão em Jesus, é só aqui em João. E depois eu vou te explicar o porquê que é só aqui em João, ok? Só aqui em João que você tem todas essas informações antes deles lançarem mão em Jesus. É só aqui em João, ok? Aí Jesus se antecipa e diz: a quem buscais? Aí depois eles dizem a Jesus de Nazaré. Jesus diz: sou eu, verso 5. E Judas que o traía estava junto com eles. Verso 6, que é o verso que nós escrevemos aqui. Verso 6. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Verso 7. Tornou-lhe a perguntais: a quem buscais? É estranho, ele já não tinha dito pela primeira vez? Por que não foram lá e tomaram mãos dele e o prenderam? Por que não fizeram isso já? Nós já vamos descobrir o porquê disso. Tornou-lhe a perguntar a quem buscais e disse: a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus no verso 8: já vos disse, eu já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixa estes ir. Ok? Segundo a tradução aqui, eu já quero te fazer algumas perguntas.
Segundo a tradução aqui, eu já quero fazer algumas perguntas para você. Deixa eu deixar aqui. Eu já quero fazer algumas perguntas para você. O que aconteceu naquele momento, segundo a tradução, para fazer com que aqueles soldados que estavam indo de encontro a Jesus, eles viessem a recuar, a retroceder, a ir para trás e cair por terra? O que Jesus Cristo disse para fazer com que eles viessem a cair por terra? Será que Jesus disse alguma palavra psicológica ali? Será que Jesus trouxe alguma palavra de sujeição, para tentar tocar a mente daquelas pessoas, para fazer com que eles viessem a recuar para trás e cair por terra? Se estivesse escrito ali somente recuaram, talvez eles ficaram com medo com o que Jesus Cristo disse. Mas é estranho uma multidão ter medo de 3 pessoas. Nós vamos descobrir que não estavam os 12 ali, somente 3. No local exato onde Jesus foi preso, só tinha 3. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Eram só os 3 que estavam lá no momento em que Jesus Cristo foi preso. E você vai ver isso demonstrando com todas as letras em Mateus e Marcos. Para quem não sabe, o Evangelho segundo São Marcos é hoje o evangelho que tem a maior credibilidade. Por quê? Porque foi o primeiro evangelho a ser escrito. Foi literalmente o primeiro evangelho a ser escrito. Subsentende-se hoje pelos sábios, pelos estudiosos de análises críticas, que tanto Mateus como Lucas pegaram na sua fonte o evangelho de Marcos, que foi o evangelho mais quente da época, foi o primeiro evangelho que saiu. Segundo a narrativa de Mateus, segundo a narrativa de Marcos, quem estava presente ali era literalmente Pedro, Tiago e João, como for escrito aqui. Segundo a narrativa de João, João destaca muito bem ali dizendo que Pedro estava ali. Tanto que só em João nós encontramos informações que nos outros evangelhos nós não encontramos. E nós vamos entender o porquê disso, ok? Que força é essa que fez esses soldados ímpios, que eram dos sacerdotes e dos anciões daquela época, recuarem e caírem por terra? Se eles só viessem a recuar, talvez seria por alguma coisa que Jesus Cristo tivesse dito. Será que Jesus lançou alguma coisa na mente deles? Como uma técnica psicológica para ficar mais fácil para você entender? Eu não vou falar em termos psicológicos aqui não, vou usar isso aqui para você poder entender. Será que Jesus Cristo fez isso? Agora eu te pergunto, como Jesus Cristo, com mais 3 pessoas, conseguiria intimidar, num momento tão rápido que foi aquele, uma multidão de pessoas com espada, pau e tocha de fogo? Aí eu te pergunto, o que aconteceu que fez com que essas pessoas fossem tiradas da sua ação, a prática da sua ação? Eles estavam indo para frente e de repente eles retrocedem, eles foram para trás, eles recebem, alguma coisa acontece que fazem eles retrocederem e caírem por terra. Aí eu te pergunto, segundo a narrativa de João, que é a mais fiel, e eu vou te explicar o porquê que ela é mais fiel, segundo a narrativa de João, absolutamente, Jesus faz 2 vezes a mesma pergunta. A quem buscais? Eles a Jesus de Nazaré, ele diz, eu sou. E ninguém vai lá e põe a mão nele. Ninguém vai lá e põe a mão nele. Depois que eles recuam e caem por terra, aí Jesus Cristo pergunta de novo, a quem buscais? Eles a Jesus de Nazaré. Jesus diz, eu já não disse que sou eu. E por que vocês não vieram aqui me prenderam? Por que vocês não me prenderam aqui, sendo que eu já disse para vocês que sou eu? Eu estou dando aqui uma parafrase para você poder entender. Isso aqui é a versão atualizada de Wagner Bruck, só para você poder entender isso daqui, tá? Por que eles não prenderam Jesus naquele momento? Sendo que Jesus já tinha identificado quem realmente ele era. Aí Jesus libera a ordem para eles, e eu vou explicar para vocês que quem estava no controle dessa narrativa era literalmente Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele diz para eles, é a mim que buscais? Eu estou aqui. Mas a estes, deixai-os ir. Guarde bem essa frase. Deixai-os ir. Agora nós vemos aqui, segundo a tradução, que alguma coisa sobrenatural aconteceu. Jesus, ele falou aquela frase que ele disse, eu sou. Segundo a tradução está escrito, sou eu, mas eu vou te explicar também o porquê disso. Jesus, ele disse, eu sou. E aquela multidão de capangas, de soldados, eles recuam e caem por terra. No momento em que Jesus Cristo diz, eu sou, o poder de Deus é manifestado naquele lugar, ao ponto de fazer aquele povo recuar e cair por terra.
É isso realmente que aconteceu ali. Pastor, isso não está escrito ali. Vamos ver se isso aconteceu ou não aconteceu? Vamos ver se o original traz esse sentido ou não? Vamos ver se isso realmente está acontecendo lá? Então, torna a repetir. Nós analisamos todas as versões necessárias em grego, todas as traduções em português, e todas elas dizem a mesma coisa. Agora nós vamos ver se as traduções elas estão fiéis ao texto original ou se não estão fiéis. E se não estão fiéis, o que ainda falta no original para que isso aconteça? Vamos ver o que essa expressão em grego diz. Segundo a versão de Tischendorf, eu vou sempre deixar, presta bastante atenção, eu vou sempre deixar nesse cantinho aqui, ó, a versão em grego que nós estamos usando. Pastor, por que o senhor está usando a versão de Tischendorf? Porque nós estudamos, preste bastante atenção, nós estudamos o aparato crítico, nós fizemos o trabalho exegético desse versículo e de toda essa narrativa. Nós fizemos expressamente o trabalho exegético desse versículo de João capítulo 18, versículo 6, para ver se existem variantes, para ver se esse texto ele é genuíno ou não, para ver se ele consta nos melhores papiros ou não, ok? Nós fizemos uma análise disso. Então as versões que nós vamos dissertar aqui vai ser a versão Tischendorf e também a versão NT, uma versão grega também. As duas versões melhores que tem hoje, que são consideradas mais fiéis, ok? Então sempre nesse cantinho vai ter essas letrazinhas ali para você saber qual versão nós estamos usando. Eu vou deixar bem pequenininho aqui. E agora nós vamos escrever em grego o que realmente aconteceu aqui. Nós vamos escrever João capítulo 18, versículo 6 em grego e vamos analisar isso daqui segundo Tischendorf. Então nós temos a expressão agora toda em grego aqui no quadro, segundo a versão de Tischendorf, que é a versão mais fiel que nós temos hoje aqui, em grego. Eu vou explicar algo para vocês, para ficar algo bem claro dentro do coração de vocês, para vocês entenderem por que eu estou dizendo Tischendorf. Algumas pessoas, elas não conseguem entender como foi formado os originais, como literalmente foram formados os originais. Elas não conseguem compreender isso. Eu vou destacar para vocês como isso aconteceu, para vocês entenderem como que funciona a versão ou as versões originais, como que funciona a questão também do hebraico, para vocês conseguirem entenderem como que essa Bíblia aqui, ó, chegou na mão de vocês, como que essa tradução chegou na mão de vocês. Nós vamos explicar isso aqui para vocês, tá? Mas antes disso, vamos ler primeiro aqui como está em grego aqui, toda essa expressão que nós estamos escrevendo aqui para você, que é o verso 18... Capítulo 18, desculpa, o verso 6 de Tischendorf. Eu vou escrever em pretinho para ficar mais bonitinho, tá? Vai ficar mais fácil você conseguir enxergar aí, ó. Vou escrever em preto aqui, ó. O capítulo é o 18, o versículo 6, da versão crítica de Tischendorf, tá? Da VCT, versão crítica de Tischendorf, tá? Então vamos lá. Como que está em grego isso daqui, ó, para você entender? A expressão fica, vamos aqui, hos, eipen, autois, ego, eimi. Nós temos aqui embaixo, apelton, eis, ta,
Opissokai, aqui vem o verbo, epesan kamai, certo? Vamos de novo? Rosonei penal 2, egoimi, apelton está opissokai epesan kamai. Que aqui nós temos toda a expressão em grego, ok? Na versão original e mais fiel que nós temos, tá? Para vocês conseguirem compreender, todas as traduções todas as traduções em grego e em hebraico, que são consideradas como originais, que fazem a fonte, a fundamentação para a Bíblia Sagrada que está hoje nas nossas mãos, aprenda isso, veio de uma versão original, veio de uma versão ou em grego ou em hebraico. A Bíblia Sagrada ela é escrita em 2 idiomas na sua totalidade e trechos de um terceiro idioma. Nós temos aqui o hebraico, nós temos o grego e nós temos também passagens em aramaico aqui, tá? O Antigo Testamento, nós temos o Antigo Testamento em hebraico e nós temos o Antigo Testamento com algumas passagens em aramaico. Quais são as versões originais do Antigo Testamento? Nós temos uma versão original em grego, que é a Septuaginta, certo? Que foi traduzida durante 70 dias em Alexandria por 70 homens. Eles pegaram a versão em hebraico e transliteraram para o grego. Por isso é chamado, gastaram 70 dias, 70 homens, por isso Septuaginta, ok? Ela é considerada também como original, certo? Nós temos também a versão original, que são os códigos Leningrados B19, até nós temos uma Bíblia que é a BHS, Bíblia Sturi ou Stuttgartense, código Leningrado B19, que é hoje a tradução mais fiel e mais utilizada pelos exegetas hoje, pelos estudiosos que gostam de ir literalmente a fundo. Por quê? O que determina os versículos que são mais fiéis na BHS e nos versículos que são mais fiéis na Septuaginta? É a escrita linear, é literalmente a escrita linear. Para você que não consegue compreender, nós temos o grego desde o Antigo Testamento até o Novo, ok? Nós tivemos um material em hebraico que foi utilizado para poder ganhar acentuação massorética, são os acentos massoréticos pelos massoretas, e nós temos um material hebraico que foi utilizado para o pessoal transliterar nesses 70 dias a Septuaginta. Então nós tivemos duas fontes diferentes. Aí você pergunta, pastor, aonde está esse material? Não existe mais. A única coisa que sobrou para nós hoje é a versão massorética, que na sua totalidade não foi transliterada, só recebeu acentuação, por isso também é considerada como mais fiel, e a sua escrita linear, existe um grande material com uma escrita linear que traz uma fidelidade muito maior, enquanto da Septuaginta, que é uma tradução, embora em alguns casos, algumas passagenzinhas na Septuaginta tem uma linguagem linear mais fiel do que da Bíblia hebraica, a BHS, que é a Bíblia hebraica Stuttgartense, código Leningrado B19, ok? Então, algumas passagenzinhas da Septuaginta. Agora, pastor, por que nós vamos usar a BHS? Porque a BHS tem um material mais fiel do que a Septuaginta, ok? Então é importante que você consiga compreender isso daqui. Pastor, é muita informação, vai com calma, reassista novas vezes. Talvez se você assistir uma vez só, você não vai conseguir entender. Mas é importante você entender o que está na sua mão, para você também entender como chegar nos originais e como descobrir a verdadeira verdade dos fatos, ok? No Antigo Testamento, nós temos uma versão grega e uma versão hebraica, uma versão transliterada de um material hebraico e uma versão hebraica que recebeu, preste atenção, a acentuação massorética, ou seja, não foi transliterado. Por isso que nós usamos a versão hebraica, como já fora disso. Então, mas nós temos duas vertentes só, ok? Para nós descobrirmos o que é original. Enquanto isso, eu vou escrever aqui para você não se perder. Enquanto isso, em grego, preste bastante atenção. Como que se chega nas versões? Nós temos várias, várias, deixa eu apagar aqui, que a gente começa a escrever em português, quase que a gente começa a escrever caractere aqui em grego. Várias, certo? Nós temos várias versões em grego. Elas se derivam da onde? Elas se derivam literalmente da onde? Dos aparatos, eu vou abreviar com AP aqui, aparato crítico, certo? Os aparatos
críticos. Pronto, assim fica mais fácil. Elas se derivam dos aparatos críticos. É dali que essas versões em grego se derivam. Então, se existe uma coisa original, são os papiros. Os papiros são analisados e geram-se a versão crítica do Novo Testamento. Existe todo o Novo Testamento, todos os 27 livros, pelo aparato crítico, dentro do aparato crítico. Ali dentro do aparato crítico nós encontramos o que ali? Nós encontramos as versões, presta bastante atenção, nós encontramos ali as versões, os papiros, a junção de todos esses papiros, todos os papiros de João, todos os papiros de Mateus, todos os papiros de Lucas. Nós encontramos todos esses papiros ali que foram transformados em códex pelo tempo, tá? Todos esses códex, para ficar mais fácil você entender, que é o mais atual, de papiro foi transformado para códex. O que é códex? Códex são papiros que foram costurados, para ficar facinho de você entender. Então nós temos análise de todos os códex, todos os códex foram analisados e, no caso Tischendorf, ele pega, por exemplo, nós temos lá, suponhando, estou conjecturando, 10 códex de João. Aí é feita uma análise minuciosa desses 10 códex. Aí, nesses 10 códex, a grande maioria atesta esse vocábulo aqui, ó. Se a grande maioria atesta esse vocábulo aqui, então nós temos o Ros como original. Aí o que acontece? Se 10 papiros na edição crítica aqui, a Tischendorf analisou todos os papiros, e todos eles, a grande maioria deles atesta a expressão Ros, então nessa versão grega aqui, ó, presta atenção. Nessa versão grega aqui, a primeira palavra que vai existir em João capítulo 18, versículo 6, vai ser Ros. Ok? Vai ser a primeira palavra que vai existir ali no capítulo 18, versículo 6. Espero que você esteja conseguindo entender aqui mais ou menos aonde a gente está chegando, tá? Então existem, desses aparatos críticos, existem várias versões em grego. Várias versões em grego. Pastor, todas elas são originais? São. Agora, pastor, qual delas é a mais fiel? Qual delas é a mais fiel? Então, nessas análises, a única coisa que muda nessas versões em grego, que não tira um sentido nenhum, absolutamente nenhum, é uma vocalização do verbo e uma conjunção, que não muda o sentido nenhum da frase. Em todas essas versões em grego que nós analisamos, só existe uma diferença. Aqui, ó, nessa palavrinha aqui, tá? Que é o oti ou roti. Aqui, ó. Roti. Essa palavrinha aqui é uma conjunção. Que é uma conjunção. A única questãozinha que muda é nessa conjunção aqui. Absolutamente. Aqui tem uma letrinha aqui, peraí. Uma conjunção, tá? A única questãozinha que muda aqui é essa conjunção oti ou roti, que algumas versões em grego, em grego trouxeram dizendo que existe a palavra roti e um verbo, certo? Que é o verbo épesan. Não, eu posso, por que não? Mais fácil. Aqui, ó, vamos escrever ele, pronto, vamos escrever ele, mais fácil. Ó, algumas versões dizem que é epesson, tá? E outras, como a de Tischendorf, san, epessan. Não muda o sentido do verbo, a raiz do verbo continua sendo pípito. E o sentido na sua construção gramatical não muda em nada, absolutamente em nada. Pastor, o porquê então, aonde esse roti estaria na versão de Tischendorf? E o porquê que na versão de Tischendorf esse roti não está? Seria depois de ego, tá? O roti estaria aqui, ó, nessa primeira linha aqui de cima. Esse roti estaria aqui em cima. O que Tischendorf diz? Tischendorf diz no aparato crítico dele que esse roti ele não pode estar ali porque existem vários papiros da Alexandria, papiro lecionário, que está roti, ego, escrevi errado por aí, estou querendo escrever uma outra coisa aqui, ego, vamos lá, ego, latim sine, que é sem, tá? Sem roti. Ou seja, Tischendorf na sua edição crítica, ele provou que existem vários códex
Codex sem o Rote. Então ele provou na versão crítica dele que existem códex de Alexandria, lecionários, vários códex que não tem essa expressãozinha aqui, que não muda em nada o sentido. É só uma conjunçãozinha. É só uma conjunçãozinha e uma vocalização aqui, ó, no verbo. Ok? É só uma conjunção e uma vocalização diferente no verbo. Tá? Você que gosta de estudar e quer um pouquinho mais fundo, eu já vou te dar todas as respostas aqui desde o início, para você não ficar se perguntando depois, tá? Agora vamos entender como que funciona para nós podermos fazer uma tradução coerente. Dentro da gramática do grego, eu preciso respeitar duas coisas importantíssimas. Presta atenção. Os verbos e suas raízes, certo? Os verbos e suas raízes e a construção gramatical da frase. Eu não posso sair disso daqui. Se eu sair do contexto de toda a narrativa, se eu sair da construção gramatical de cada um desses vocábulos que estão aqui, ok? Cada um desses vocábulos que estão aqui. E se eu sair do sentido original dos verbos e das raízes dos verbos, ou seja, eu preciso do contexto, eu preciso da construção gramatical de cada vocábulo específico, ou seja, se está no passado, se não está no passado, se é ativo, se é passivo, se é um tempo, no caso passado auristo, se é presente indicativo, várias outras coisas que são de construção gramatical. E eu preciso julgar cada uma dessas variantes para trazer uma tradução coerente e correta. Nós vamos ver agora se no original, se a versão original ela respalda a tradução e se a tradução está literalmente fundamentada nos originais e se isso é correto. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora o que cada uma dessas palavras são e qual que é o sentido e a tradução de cada uma delas. Ok? Nós temos em primeira instância aqui, ó. Nós temos em primeira instância. Vou escrever de vermelho. Nós temos o primeiro vocábulo aqui que é o ros. O que esse vocábulo é? Nós vamos dizer o que cada uma dessas palavras, dessas variantes aqui são. Variantes não, desses vocábulos aqui são, tá? Nós vamos dizer o que cada um desses vocábulos são, qual que é a sua construção gramatical e vamos ver a tradução desse versículo aqui, tá?